Meus queridos e amados irmãos, a Epístola aos Efésios tem como objetivo principal trazer os fundamentos e os propósitos da Igreja do Senhor sobre a face da terra, dando uma definição completa do que é a Igreja do Senhor. Existe uma palavra que é citada mais de uma vez na Epístola aos Efésios, que é a palavra mistério. Qual o significado da palavra mistério dentro da Epístola de Paulo aos Efésios? Quero convidar você a ficar conosco até o final para nós compreendermos isso biblicamente, qual o significado e que mistério é esse que o apóstolo Paulo está falando. Para nós compreendermos o significado de mistério dentro da Epístola aos Efésios, nós precisamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3 desta epístola, trazendo assim as características principais e o significado, de fato, bíblico do que significa esse mistério. Quando nós falamos a palavra mistério, isso está relacionado a algo que é oculto, algo que é misterioso e que pode ser revelado. No caso de mistério dentro da Epístola aos Efésios, é um mistério que esteve oculto nos séculos passados, mas que através da igreja se revelou a multiforme sabedoria de Deus, e até dentre os principados e potestades, aquilo que é revelado por meio da igreja estava oculto, mas agora Deus fez conhecido o plano completo da salvação através da igreja do Senhor. O próprio apóstolo Paulo faz os Efésios saber qual é a obra que Deus deu a ele, ou essa graça, como o próprio Paulo diz, que foi dada a ele, de anunciar aos gentios que eles são participantes das promessas que primeiramente foram feitas aos judeus. Paulo é chamado de o instruidor dos gentios ou o doutor dos gentios. No capítulo 2, ele começa a explicar que nós antes éramos considerados incircuncisos, sem Cristo, separados da igreja, separados da família de Deus, longe das promessas do Senhor, sem esperança e sem Deus no mundo, como ele diz no capítulo de número 2, nos versículos 11 e 12. Mas aprove a Deus criar um novo homem ou um novo corpo no sentido de povo. Desde o início, tabernáculo no Antigo Testamento, que significa morada de Deus, esse era o objetivo do Senhor. E no Novo Testamento, a morada de Deus no Espírito sois vós, como Paulo diz. Esse vós faz referência à igreja do Senhor. Aquilo que era apenas material, como o tabernáculo e o templo, agora nós somos o templo vivo, a igreja do Senhor. E individualmente, templos do Espírito Santo que habita dentro de nós. Paulo trará no capítulo 2 e no capítulo 3 a definição deste mistério. Isso que estava oculto para os judeus e até para os seres sobrenaturais, mas que agora é conhecido pelos escritos de Paulo e pela igreja do Senhor, através da própria ação do Espírito Santo, ensinando ao mundo que eles podem se aproximar de Deus através do ministério da reconciliação, que é a obra da igreja, que é a agência evangelizadora. Paulo ainda diz nos capítulos 2, a partir do versículo 14, que Cristo é a nossa paz, no sentido de judeus e gentios. E aquilo que era a parede de separação, ela foi derribada, as inimizades foram desfeitas, e a partir daí ele criou um novo homem, reconciliando consigo as inimizades que haviam entre ambos os povos. Os judeus que não consideram o Senhor Jesus Cristo são exclusivistas. É por isso que Jesus usou a linguagem para Nicodemos. É necessário você nascer do alto, fazendo referência ao Espírito, nascer da água e do Espírito. Se Nicodemos compreendesse isso, e ele compreendeu porque ele se converteu, ele entendia que não são pelas leis cerimoniais, que é a parede de separação, mas sim por Cristo Jesus e o seu sacrifício no lugar do Cordeiro Pascal. E ao invés de sermos nós condenados por causa da lei, hoje nós somos
justificados e salvos por causa de Cristo. E agora a igreja, que é composta de judeus e gentios, completa o plano de Deus. E como Paulo diz no capítulo 2, no versículos 21 e 22, ele diz que todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Agora, juntos, em uma unidade, nós servimos ao Senhor e somos membros da coletividade que é a igreja do Senhor. Do mistério de Cristo. E ele diz, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima vos escrevi. Então Paulo está nos explicando que o mistério que esteve oculto é a junção de ambos os povos, junção de toda a humanidade em um só corpo, depois que a lei não foi possível justificar por causa da carne, a lei se tornou enferma por causa da carne que é fraca, coração endurecido. E agora, pela lei do Espírito de vida em Cristo, coração endurecido que não tem vida, foi substituído pelo coração de carne que consegue bombear sangue. E agora, pelo Espírito Santo que habita em nós, aonde o Espírito Santo está em nós, há a liberdade ou libertação. Ele define diretamente no capítulo 3 o que é o mistério. E ele explica, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, a boa notícia que pela morte de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós somos salvos. E agora não mais diretamente por Jeová ou pela lei de Moisés, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo Jesus é a porta da salvação. Cristo é o Cordeiro. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é a presença de Deus prometida para habitar em nós através do Espírito Santo, que é a promessa que ele recebeu do Pai. E Paulo chama isso de as riquezas incompreensíveis de Cristo, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai finalizar toda a explicação desse mistério no capítulo 5, no versículo 32, quando ele diz, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele está falando da submissão e da unidade composta que é o casal, o marido e a esposa. Ambos se submetem um ao outro, são dependentes para juntos formar uma só carne no Senhor. Ele compara esse relacionamento com o de Cristo e a igreja. E ele diz, grande é esse mistério. Essa união íntima do homem e da mulher também acontecerá no sentido espiritual, de submissão e de adoração para com Cristo e a sua igreja. Glória a Deus por isso. Aquilo que estava oculto e que até seres sobrenaturais não compreendiam, agora em Cristo Jesus, a igreja recebeu a revelação. E de forma inspiracional, esses homens escreveram o significado do grande mistério, que é a junção de povos que, impedidos por causa de leis cerimoniais, por causa daquilo que é material e físico, não podiam agora agradar a Deus. Agora, o Espírito Santo nos faz agradáveis diante do Deus Todo-Poderoso. Vou deixar aqui no final deste vídeo um outro vídeo que nós explicamos Efésios 3:14 em diante. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Qual era a causa da igreja que Paulo estava constantemente orando e pedindo por ela? Então acesse esse vídeo que está aparecendo aqui no final. O meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.